vivo para você nessa segunda-feira. Nós temos assunto à beça. As informações do Atlético Mineiro no Mundial de Clubes, os próximos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o protesto da torcida da Lusa e muito mais. Para começar o baile, ontem a TV Gazeta exibiu o troféu Mesa Redonda de 2013 e todo mundo conheceu os jogadores premiados nessa 10ª edição do evento. Vamos ver um bate-papo do nosso querido arroz de festa, Luiz Henrique Gurian, com os laterais eleitos, os melhores do Brasileirão desse ano. Nova casa, novo time, novos pensamentos. Você já praticamente anunciava aqui poucas horas antes de acertar com o São Paulo, agora é definitivo. E imaginar o que para 2014? De cara você já sabe, é para resolver um problema que o São Paulo há muitos anos tenta, que é o da ala direita. Agora é oficial. A gente entendia que aquele momento que a gente estava passando, as coisas não poderiam ser esclarecidas como deveria. Mas tudo deu certo, graças a Deus. E agora vamos curtir as férias, né? Mas já com expectativa de um ano bastante promissor. E você chegou num bom momento, porque o Ceni confirmou presença, Muricy mais 2 desses 3 anos com você pelo menos. E continua a mesma gestão no São Paulo, porque a situação vencerá as eleições também. É tudo encaminhando para aquele momento que você sempre procurou na carreira, Luiz? Sem dúvida nenhuma. Segundo o Rogério, já foi falado que o São Paulo não fez um bom campeonato esse ano. E para o ano que vem realmente vai ter algumas mudanças. E eu vou ter também passar por elas. Grêmio, o que você fala para 2014? É brasileiro na Libertadores da América? Acho que é um ano muito importante para o Grêmio, né, em si. Eu acho que a torcida também o clube em si está precisando de um título, né? Faz tempo que não conquista. E nós jogadores estamos com esse intuito, estamos comprando essa briga para conquistar pelo menos um título ano que vem. Temos várias competições, temos Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Gauchão. Então algum título vai ter que buscar. Eu acho que tem um ano muito brilhante pela frente. Vamos para um rápido intervalo aqui no Super Esporte. A gente volta já. De volta com o Super Esporte desta segunda-feira para falar de São Silvestre. Dia 31 de dezembro, milhares de atletas estarão pelas ruas de São Paulo na corrida de rua mais charmosa do Brasil. E um dos destaques é o brasileiro Rafael Santos, que está pronto para buscar o seu lugarzinho lá no pódio. A reportagem é de Felipe Esboril. Desde cedo, Rafael Santos correu para ser alguém na vida. Sonhava em ser jogador de futebol, daqueles que fazem sucesso na Europa, e gols geniais. Realmente eu queria ser jogador de futebol. Eu fiz algumas peneiras aqui em São Paulo, fui aqui, fui ali e não deu certo, né? Infelizmente, no atletismo deu muito certo, muito rápido, né? Mas o destino colocou o Rafael nas pistas de corrida e traçou um destino todo especial para ele. Eu sempre tive a ambição de ser um atleta. Sempre, desde criança, eu pratiquei esportes, desde 10, 11 anos, eu sempre pratiquei esportes e sempre tive isso na minha cabeça de ser atleta, independente do esporte, né? Mas como eu queria ser um jogador de futebol no passado, aí não deu certo, aí eu pensei na minha cabeça, eu vou ser um atleta, eu quero ser um atleta, aí eu comecei a praticar atletismo. E graças a Deus foi dando certo no atletismo e está dando certo. Para o atletismo, ele tem uma velocidade diferenciada, é um atleta de um excelente sprint, dificilmente perde uma prova no seu final. E ele tem, devagar, construído outras qualidades que um atleta também de elite precisa para poder ser diferenciado, para poder vencer grandes provas e chegar ao topo, chegar a um campeonato mundial, Jogos Olímpicos. A vontade de ser jogador de futebol ficou para trás. Agora, Rafael Santos corre atrás de um sonho, vencer a São Silvestre. Eu espero sim ser um dos melhores brasileiros, um dos melhores da prova desse ano na São Silvestre, né? Tem concorrentes fortíssimos, né? Mas
eu espero fazer uma estratégia muito boa para mim, para poder pelo menos subir no pódio da São Silvestre. E olha que a preparação não falta, o cara tá dando duro, treina forte todo dia e tem chance de chegar bem no dia 31 de dezembro. Historicamente, se eu buscar as marcas anteriores da prova, ele se colocaria entre os 5 primeiros. A São Silvestre é uma prova tecnicamente difícil, é uma prova que começa muito rápido, tem umas descidas bastante acentuadas que fazem com que o ritmo da prova seja muito intenso no começo. Se tudo der certo, se tudo que a gente ensaiou no dia acontecer, eu acho que ele está sim entre os 5 da prova, é a nossa expectativa. Continue assim, Rafael, correndo para ter um futuro melhor. Quem sabe você não faz bonito e leva a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio da São Silvestre. Bom, agora a notícia triste aqui no Super Esporte. Mais 2 operários morreram trabalhando nas obras da Arena da Amazônia. Marcleudo de Melo Ferreira trabalhava na montagem da cobertura do estádio, que deverá sediar partidas da Copa do Mundo do ano que vem. O outro trabalhador, José Antônio Nascimento, de 50 anos, teve um infarto horas depois das obras de acesso ao centro de eventos, que faz parte do complexo que fica ao lado do estádio. Vamos ver. A Justiça do Trabalho determinou a interdição das obras na Arena da Amazônia, que receberá jogos da Copa do Mundo de 2014 em Manaus. O órgão acatou o pedido do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região. A decisão ocorreu após a morte de Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, que caiu de uma altura de 35 metros durante a madrugada do último sábado. O homem foi encaminhado ainda com vida ao pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul da capital manauara, mas não resistiu e faleceu. A construtora Andrade Gutierrez, responsável pela obra, afirmou que realizará uma investigação interna para apurar as causas do acidente. Em março deste ano, o operário Raimundo Nonato Lima da Costa, de 49 anos, também morreu ao se desequilibrar e cair de uma altura de 5 metros após tentar passar de uma coluna para um andaime. Bom, mesmo que eles não tomassem uma atitude, de todo jeito o Sindicato dos Trabalhadores de lá resolveu parar as obras, fazer greve a partir de hoje. Então, vamos ver o desenrolar dessa situação. Bom, após a morte desse operário, o Marcleudo de Melo Ferreira, o presidente da FIFA, o Joseph Blatter, lamentou a fatalidade em um comunicado pelo Twitter. Blatter disse estar muito triste com a morte trágica de um jovem trabalhador, 22 anos de idade. A sexta-feira que passou aí pode ter sido 13, mas para as meninas da equipe de vôlei do SESI, o dia foi de muita sorte e alegria. Depois de uma sequência ruim na Superliga, o time da Dani Lins e companhia venceu o São Bernardo por 3-1. Felipe Esboril conta mais pra gente. Um dos maiores orçamentos da Superliga Feminina de Vôlei, o SESI não vivia um bom momento. Antes do jogo contra o São Bernardo, eram 3 partidas sem vencer. Jogadoras experientes, como Dani Lins e Fabiana, estão tendo que se esforçar dobrado. A gente sabe quando essas equipes grandes, igual a gente pegou, a gente não pode cometer erros. E a gente cometeu vários erros que a outra equipe aproveita aquela chance ali e abre o jogo. Acho que foi isso que a gente pecou bastante. O SESI começou o jogo a 1000 por hora. E abriu logo 5 pontos de diferença. Dominou toda a primeira etapa e fechou em 21-14. No segundo set, parece que o São Bernardo acordou e saiu na frente. Ao longo do set, a coisa se equilibrou, mas o time visitante levou 19-21. Na terceira parcial, o SESI devolveu na mesma moeda. Foi melhor e passou pelo São Bernardo por 21-16. No quarto e último, o SESI confirmou o favoritismo. Fechou o set em 21-11, o jogo em 3-1 e quebrou o jejum de 3 partidas sem vencer. Chega de derrota, nosso time entrou muito mais feliz do que os outros jogos, muito mais tranquilo para fazer aquilo que a gente sabe fazer bem. E hoje deu tudo certo, saímos com a vitória. A gente estava perdendo jogos, a gente não estava entrando realmente como a gente estava treinando, não estava obedecendo taticamente. A gente estava entrando na quadra não com o nosso jogo.
Mas enfim, acho que foi um jogo agora para dar uma crescida novamente nesses últimos jogos agora até o final do ano, para pegar, né, a confiança e crescer até o final da Superliga. Muito bom. No futebol, a semana começou movimentada no velho continente. Na manhã dessa segunda-feira, na Suíça, foi realizado o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Sente o drama. O Barcelona de Neymar vai pegar o Manchester City. E o atual campeão do Bayern de Munique, o atual campeão, que é o Bayern de Munique, enfrenta o Arsenal. Confira o que vem por aí na Champions. O Manchester City enfrenta o Barcelona de Neymar e Messi. O Olympiacos pega o Manchester United. O Milan mede forças com o Atlético de Madrid, enquanto que o Bayer Leverkusen joga contra o Paris Saint-Germain. Os turcos do Galatasaray duelam com o poderoso Chelsea de José Mourinho. O Schalke 04 encara ninguém menos do que o Real Madrid. Zenit faz o primeiro jogo em casa contra o Borussia Dortmund. E finalmente o duelo que promete pegar fogo, Arsenal contra Bayern de Munique. Bom, vamos falar agora de um campeonato que, ao contrário desses aí, é o melhor do mundo. É o Campeonato Brasileiro, mais bem organizado, mais sério, né? Mais correto, enfim. Hoje, o STJD vai colocar em jogo o futuro da Portuguesa e do Fluminense para o ano de 2014. O time paulista será julgado por escalar o meia Everton de maneira irregular contra o Grêmio, em partida válida pela última rodada do torneio nacional. O atleta foi levado a juízo no dia 6 desse mês por sua expulsão no jogo contra o Bahia, no dia 24 de novembro. O jogador já havia cumprido a suspensão automática por conta do cartão vermelho, mas foi condenado a pagar mais uma partida de pena e não poderia ter atuado diante dos gaúchos. Se for absolvida, a Lusa permanece na elite. Se condenada, a equipe do Canindé perderá 4 pontos e vai ter que disputar a Série B do ano que vem no lugar do Fluminense. Outra equipe que será julgada na tarde dessa segunda-feira é o Flamengo. O time da Gávea pode perder os mesmos 4 pontos da Portuguesa por ter utilizado o lateral esquerdo André Santos de forma ilegal em duelo diante do Cruzeiro. Expulso na final da Copa do Brasil, o atleta foi julgado e deveria cumprir suspensão no último jogo do Brasileirão, o que acabou não acontecendo. Mesmo punido, o Flamengo permanece na Série A. Bom, diante de toda essa polêmica que pode mudar os rumos do Campeonato Brasileiro e até rebaixar a Portuguesa, os torcedores da Lusa e de outros clubes de São Paulo foram às ruas e protestaram pacificamente contra qualquer possibilidade de tapetão no futebol brasileiro. Adriano Dolfi acompanhou. Diga não ao tapetão! Diga não ao tapetão! O protesto que se iniciou no vão livre do MASP invadiu a Avenida Paulista. A polícia militar foi chamada para organizar o trânsito e tudo ficou no clima de paz, misturado com a revolta pelo julgamento. O peso do clube é que vale para eles e eles manobram do jeito que eles querem. Nós ganhamos no campo. Gente, foi no campo. No tapetão, não. Eu vi a Portuguesa ser roubada milhares de vezes, mas eu nunca vi um caso igual a esse. Montaram um esquema maquiavélico para tirar a Portuguesa da primeira divisão, o que ela conquistou honestamente dentro do campo. Bom, esse é um protesto que também abrangeu todas as torcidas dos times de São Paulo. Portuguesa, Palmeiras, Santos, Corinthians e aqui do lado também o São Paulo. Queria que você falasse o porquê desse protesto abranger todos os times de São Paulo. É que a gente não pode deixar que essa vergonha que eles querem fazer de mudar o resultado do campo, mudar nos tribunais. A CBF sempre favorecendo os times do Rio de Janeiro. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Fluminense, uma vez caiu para a Série C e conseguiu subir para a Série A. A Luzinha é o coração também aqui de São Paulo e ela merece continuar na Série A. Uma caneta não vale 38 rodadas. Futebol ainda é no campo. E o palmeirense que está de volta à primeira divisão está abraçando a causa da Portuguesa. Abraçando porque a gente voltou na raça e o Fluminense tem que fazer a mesma coisa. Voltar na raça. O jornalista Alexandre de Barros, quase 20 anos cobrindo a Lusa, foi um dos líderes do protesto.
É um momento complicado, né? A gente sabe que virada de mesa no tapetão é algo assim muito difícil. Eu particularmente, como jornalista, fico chateado em saber que isso acontece, ainda no futebol brasileiro, no país da Copa. E quanto, como torcedor, como conselheiro que sou, mais indignado ainda, né? Porque o time fez tudo o que precisava fazer para poder conquistar a sua vaga dentro de campo e agora querem virar mesa, né? O que estranha é o Paulo Schmidt. Em 2010 falar uma coisa e dizer que é imoral mudar o campeonato depois que ele terminou e agora ele ser completamente contra. Com a voz embargada, Luiz Iauca falou em nome do clube, um desabafo e uma promessa. Se nós perder no tapetão lá no Rio, que lá é um tapetão, nós vamos para a Comum. Mesmo que a diretoria não queira, eu vou para a Comum. Eu já prometo que eu vou para a Justiça Comum. A minha filha, como sócia, pode ir para a Justiça Comum e eu gasto o que gastar. A Portuguesa não vai aqui para a segunda divisão. Vai parar os campeonatos se a Portuguesa for para a Justiça Comum. Vai parar o campeonato que eu não aceito. Falando de Mundial, o Atlético Mineiro segue se preparando para entrar em campo pela principal competição de clubes do planeta. A equipe do professor Cuca vai encarar o Raja Casablanca na próxima quarta-feira pela semifinal do torneio. Confira aí. Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech. Camelos, muros estranhos e um deserto sem fim. Tudo muito diferente, mas uma bandeira tremulando ao vento de Marrakech lembra muito bem o Brasil e o estado de Minas Gerais. O Atlético Mineiro segue forte na preparação para a disputa do Mundial de Clubes. Um treino de finalização foi a atividade de sábado, onde Ronaldinho Gaúcho mostrou que está recuperado. Esse primeiro jogo do Mundial é sempre uma partida difícil, que o diga Alexandro. O atacante estava com o Inter em 2010, quando os gaúchos perderam para o Mazembe. Foi uma situação frustrante, foi uma situação que espero não passar e, se Deus quiser, não vou passar, né? Por isso novamente, mas com certeza hoje eu levo a experiência de, como eu falei, de ser frustrante para o Brasil todo, de um clube brasileiro tão favorito como a gente na época, o Inter, não chegar numa final. Todos já dão como certo Bahia e Atlético na final, mas a gente sabe que é dentro de campo, então a gente não pode usar isso para que venha nos atrapalhar. Josué, campeão mundial pelo São Paulo em 2005, também não teve vida fácil na semifinal contra o Al Ittihad. Foi sufoco. A gente conseguiu fazer o resultado, mas no finalzinho fomos bastante pressionados, né? Então eu acho que o ponto fundamental é a gente controlar essa ansiedade, procurar fazer um bom jogo, pegar ainda mais confiança aí para uma possível final. Um passo de cada vez. E malabarismos à parte, o Galo tem tudo para chegar à final. Bom, o treino desse domingo, que seria aberto à imprensa por somente 15 minutos, foi totalmente liberado para os jornalistas. O motivo foi a dor muscular que o meia Ronaldinho Gaúcho sentiu após 4 treinamentos intensos em Marrakech. Por isso, o jogador foi poupado da atividade de ontem e o técnico Cuca, que iria fechar o treinamento para trabalhar a parte tática da equipe, preferiu transferir o treino fechado para hoje, segunda-feira. E a médio prazo, o Atlético Mineiro pode perder seu técnico? Isso porque o Cuca teve uma proposta milionária de um clube chinês chamado Shandong Luneng. Sobre a proposta, ele disse o seguinte, abre aspas, recebi uma proposta daquelas difíceis de não aceitar. Já passei para o presidente Alexandre Calil e vamos conversar sobre isso depois do Mundial. Cuca havia renovado o contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2014, então agora a gente tem que aguardar e espero que isso não atrapalhe o time, né? Todo mundo fique focado lá, afinal de contas tem que pensar nisso depois. Bom, ainda falando do Mundial de Clubes, vamos ver os gols dos jogos que definiram os adversários de Atlético Mineiro e Bayern de Munique nas semifinais. Bora lá! Em Agadir, no Marrocos, o representante do país sede, o Raja Casablanca, enfrentou o Monterrey do México e fez 1-0 com Chitibi.
O empate apareceu no começo do segundo tempo com o Basanta de cabeça. A decisão foi para a prorrogação e o Raja fez valer o apoio da sua torcida. Guerri fez 2-1 e colocou o time marroquino na semifinal do torneio contra o Atlético Mineiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 5h30 da tarde, horário de Brasília. Pelo outro lado das chaves, o chinês Guangzhou não tomou conhecimento do egípcio Al-Ahly e venceu por 2-0, usando e abusando da trinca de ataque formada pelos brasileiros Muriqui e Elkson, além do argentino Conca. O primeiro gol foi de Elkson, enquanto que o segundo foi de Conca. Agora o Guangzhou encara na semifinal o temido Bayern de Munique já amanhã, às 5h30 da tarde, sempre pelo horário de Brasília. E já que o assunto é mundial, feliz aniversário, Corinthians! Hoje faz justamente um ano que o Corinthians conquistou o Mundial de Clubes no Japão, em cima do Chelsea por 1-0. Ano bem diferente desse de 2013, hein? Abafa! Vamos embora? Vamos embora? Hoje eu vou embora dançar sozinha. Beijo, até amanhã. Os lances da rodada e as notícias do futebol estão no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres.